Não sei se é da época de vocês, mas vocês lembram do Morre Diabo? Morre Diabo, pra quem não sabe, é esse cara aqui, ó. O contexto, ele matou a própria mãe e foi dar uma entrevista na televisão. Antigamente tinha muito isso, de cara bêbado, matava os outros, dava entrevista e ficava famoso. Direito é ficar calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você que não quero falar com você, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Cara, maluco não tá normal, maluco não tá normal. Então, o que que aconteceu com esse cara? O que que aconteceu com ele? Aparentemente ele foi solto e tá processando o Estado. Olha aqui o vídeo do canal Erros do Mundo. Vou me inscrever aqui agora. O canal aqui tem futuro, cara. Tá postando um conteúdo bom. Vamos ver aqui, ó. O Morre Diabo está solto e processando o Estado. Você lembra do Morre Diabo? Não interessa pra você, palhaço. Ele virou meme em 2010 após essa entrevista onde ele aparece totalmente revoltado com os repórteres. Mano, nessa época aparecia muita gente bizarra virava meme, cara. O Morre Diabo mesmo é um deles. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas pra você que não quero falar com você, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Que isso, rapaz? Na época, essas frases geraram memes que são lembrados até hoje, como por exemplo esses daqui. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Não interessa pra você, palhaço. Achei que esse cara aí do vídeo era o Morre Diabo. O de óculos. Não, pô, é o apresentador aí do vídeo, cara. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. Época boa dos memes. Boa noite. Eu não quero falar com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando. Fiz um bom negócio. Filho de uma puta! Esse é problema meu, filho de uma puta. Esse é problema meu, filho de uma puta. Esse é problema meu, filho de uma puta. Pô, antigamente a galera era muito mais criativa nos memes, cara. Não tem como. Problema meu, esse é problema meu. Morre, diabo. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O jeito é ficar calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Morre! Não interessa pra você, palhaço. Palhaço, palhaço. A internet era tão melhor em 2012. Mano, olha isso, cara. Os caras realmente faziam camisa. Fazia estampa de camisa com o cara. O maluco ficou famoso porque matou a mãe e deu uma entrevista. Palhaço, 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 palhaço. Mas o que será que aconteceu com ele depois? Será que ele ainda tá preso? Já foi solto? Fica aqui nesse vídeo que até o final eu te conto. Tá. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. E seja bem-vindo, você está no Erros do Mundo. A gente era feliz com remix de meme. Mano, eu lembro que quem fazia bastante era o nosso Leandro Amorim. O Leandro Amorim fazia muita música. Fazia música com o Chico Bioca. Fazia com o Jailson Mendes. Fazia com muita gente, velho. Era muito massa as músicas que ele fazia com os memes. Leandro Amorim é do canal Redublagem Mil Grau. O nome verdadeiro do Morre Diabo é Emílio Eduardo da Rocha. Ele tinha 32 anos quando foi detido em São José dos Pinhais, no Paraná, por ter tirado a vida da sua própria mãe. O que pouca gente sabe é que no próprio YouTube ainda tem o vídeo completo da reportagem original que passou na Band, com as falas do repórter que tentou entrevistar e do delegado que o prendeu. Não sabia. Homem acusado de matar a própria mãe a facadas vira motivo de piada. Chico Bioca é muito gente boa, ele fala comigo no Instagram. Pois é, né? Eu sigo ele, às vezes ele me responde também, gente boa pra caramba, velho. Tá sempre dançando nos stories ele. Dançando e cantando. Na internet. Preso na semana passada, Emílio Rocha, de 32 anos, é viciado em crack e cocaína e tem um histórico de problemas mentais. O repórter que tentou entrevistar Emílio enfrentou um momento tenso. Se ele não estivesse algemado, possivelmente poderia partir contra a nossa equipe ou até mesmo até ao nosso cinegrafista. E o áudio tava só de um lado. Tava só de um lado. A entrevista é tão antiga, velho.
segundo testemunhos dos próprios familiares, o comportamento do autor com a vítima já era tenso. Existia registro de violência antecedente. O capeta existe, o satanás. Até então, ninguém sabia de mais nada sobre o caso. Inclusive, chegou a rolar até um boato na época que ele tinha morrido na cadeia, supostamente pelas mãos de outros presos que estavam revoltados com o crime dele, ou que até ele mesmo tinha tirado a sua própria vida. Eduardo Francisco Tavares, ele que tem várias passagens por furto e roubo, estava preso por ter agredido a mãe. Segundo as informações, Eduardo dividia a cela com outros 3 presos e teria suicidado com uma camiseta. A delegada de plantão não quis falar com a nossa reportagem. A morte de Eduardo deverá agora ser investigada pela Polícia Civil. Mas essa notícia, na verdade, era sobre outra pessoa. O nome do rapaz mencionado era Eduardo, enquanto do Morre-Diabo é Emílio Eduardo. Além disso, o repórter também dizia que esse Eduardo havia agredido a sua própria mãe e não tirado a vida dela. É verdade. Em 2017, o canal Origem dos Memes fez um curta sobre o Morre-Diabo. O link estará aí na descrição. Você e seu pai, dois diabos dos infernos, vão pro inferno vocês dois. E foi só 12 anos depois, em 2022, que finalmente surgiram novidades sobre o Emílio. O Fusão Podcast entrevistou tanto o repórter do caso, quanto o advogado que havia sido nomeado pelo Estado para defender o Morre-Diabo. Esse homem é viciado, esse homem é esquizofrênico e ele era usuário de crack. Ele matou a mãe aqui na região de São José de Pinhais. São José, né? E aí o vício das drogas, né? Ele pediu dinheiro pra mãe, a mãe falou, não vou dar o dinheiro. E era pouca coisa, né? Ah, pouca coisa, alucinado pela droga, né? Ele matou a mãe a facadas, o vizinho encontrou a Pô, que triste, cara, que triste. mulher morta. A gente foi até a casa, no Jardim Carne, saber do caso. A mãe dele estava morta, na cozinha de casa, e o principal suspeito já seria o filho. Na hora, não é o filho, a discussão acontece toda hora, e o filho teria roubado, ou teria levado o carro da mãe. Só que ele não tinha dinheiro, ele parou aqui no posto de pedágio da região do interior do Paraná. E pelas minhas amizades com os investigadores, no posto de pedágio ele tentou furar o bloqueio. E aí o cara sai de carro, por exemplo, imagina a situação, né? Ele saiu de carro, foi até o pedágio, aqui da 376. De Ponta Grossa. Aí depois ele voltou, aí ele parou no centro cívico, acabou a gasolina do carro, ele abandonou o carro, ele foi de a pé até Cerro Azul, velho. Porra, Cerro Azul é muito longe. Cara, é muito longe, né? É pra frente de Rio Branco lá, né? Cara, ele foi de a pé, cara, do centro cívico até lá. Tanto é que, na época, eles encontraram ele lá, e aí eles acharam estranho. A cidadezinha pequenininha, né? Cerro Azul é uma cidade pequena. Aí eles olharam aquele cara lá no meio da cidade e falaram, pô, esse cara não é daqui. Aí foram perguntar pra ele falou, não, matei minha mãe lá em São José. Tipo Nossa, ele falou de boa, sim, cara. aí trouxeram ele, aí que deu aquela entrevista, tudo mais, que aconteceu toda aquela história. Mano, o maluco falou numa boa, não, matei minha mãe e tudo. Que isso, cara, que bizarro, velho. Eu fiquei na delegacia, depois de umas 2, 3 horas eles chegam com esse homem, e o delegado falou, olha, ele tá aqui, você quer falar com ele porque ele tá alucinado, a gente vai ter que transferir ele, não tem nem como ficar aqui na delegacia. O delegado falou, é coisa de 5 minutos. Você faz a entrevista com ele e a gente vai te liberar. Eu falei, tá bom, pode trazer o homem aqui. E ele sai de uma sala, né, ele nem tava junto com os outros. Ele sai de uma sala, eles posicionam ele, algemado assim, lembro como se fosse hoje, algemado ele pra frente, e eu falei, vou fazer a pergunta, né? Por que você matou sua mãe? E aí ele veio com uma resposta bem ríspida, né? Não te interessa. E foi me ofendendo, né? Eu me afastei um pouco, porque eu vi alguma fragilidade, até na questão, os pés estavam soltos, a algema estava pra frente, e eu fiquei preocupado com o equipamento, né? Uma câmera hoje de televisão custa caríssimo, né? Em 2010 também custava, né? Também já custava. E eu falei, esse homem, ele pode nos dar um chute, pode me agredir e tal. Eu tentei me afastar, fui buscando, fui tentando, mas ele tinha um olhar diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Não tá nem um pouco sóbrio, olha esse olhar. Esquizofrênico, doente, né? Um homem doente, usuário de drogas e tal. Tinha acabado de matar a mãe. E você defendeu esse caso? Como é que foi, cara? Defendi, cara. Esse caso foi um caso... Já não é segredo também? Pode falar pra todo mundo. Não, é um caso já bem aberto, né? Ele não tinha segredo de justiça na época, na época eu fui defensor nomeado pelo Estado, né? Então, esse crime ocorreu em São José na época, e ele era um caso que defender, né? Como era da nomeação, a gente é nomeado aqui pelo Estado, então você vai fazer, o juiz nomeia você para que você faça a defesa. E esse caso em si, eu fui nomeado e eu atuei no processo, né? E a minha tese de defesa ali, nesse caso, né, ela era bem específica. Pedi insanidade mental dele, né? Do indivíduo, porque ele não tinha a condição de entender o caráter ilícito ali, até porque, a princípio, ele parecia, realmente, ele tinha problemas cognitivos, tal, mentais, né? Até pela história, né? Toda a história que envolvia ali, né? O cara matou a mãe dele, né, cara? E nesse caso, o que eu fiz? Eu solicitei para que fosse feito um exame de sanidade mental do cara, né? Porque ele não aparentemente, as histórias dele não batiam. E realmente o laudo dele, né, era meio que absurdo, assim, falava umas coisas, que ele era da Illuminati, não sei o quê. Ele trazia uns elementos, assim, que não era totalmente condizente. Ele dizia que tinha fogo, que tinha formiga dentro dele. Então, isso, obviamente, o juiz demonstrou aí no dia da audiência mesmo, ele falou. O que ele alegou por ter matado a mãe? Ele alegou que ela tava perseguindo ele, que ela virava uma bola de fogo, tinha cabelo, que ela virava uma anã. Que depois... Caralho, eu tô rindo, mas é muito absurdo, né?
Não, minha mãe vira uma bola de fogo e eu matei ela. Por ter matado a mãe. Ah, ele alegou que ela tava perseguindo ele, que ela virava uma bola de fogo, tinha cabelo, que ela virava uma anã, que depois ela virava fogo, que ela vinha pegar Não, virou uma anã, aí não tem como. Aí não tem como. ele, que ela queria matar ele. Ele tinha esquizofrenia, né? É uma doença, né? Esquizofrenia é aquela mania de perseguição. Então ele achava que a mãe dele tava perseguindo ele, que ela ia matar ele. E isso ele falou tudo antes pra você? Chegou, eu perguntei pra ele antes de conversar da audiência. Nesse caso não era júri, era uma audiência mesmo, né? E aí ele falou tudo isso pra mim. Eu cheguei pra ele e falei, cara, fala isso pro juiz, né? Falei assim, até porque minha tese de defesa era provar que ele era louco. Então eu tinha que trazer isso, né? Era a tese de defesa minha. Então eu tinha que demonstrar que ele não tinha encarado. E aí ele falou pro juiz, né? Ele repetiu tudo? Repetiu, não, ele falava sério. Ele tinha convicção ele tinha convicção, ele falava sério, né? Ele não tinha. Porra, é triste e engraçado ao mesmo tempo, mesmo sendo errado. Pois é, né, cara? Bizarro, velho. O cara é doente, esquizofrênico. Porra, perigoso isso aí, cara. Ele não tinha remorso, pena, nada. Ele não tinha sentimento. Você via que o cara tava falando. E ele achava que a mãe dele ia matar ele, que ela ia fazer aquilo, que ela tava sendo atrás. Porque, claro, a esquizofrenia é uma doença, né? Então, nesse contexto da doença, o cara acha realmente que a pessoa tá perseguindo. A sentença dele deu aplicação de medida de segurança, né? Ou seja, ele não foi pra júri popular, porque o juiz entendeu que ele não entendia o caráter do que ele tava fazendo, devido à esquizofrenia do grau máximo que ele tinha lá. Não, e quando perguntaram pra ele, ele falou, não, acabei de matar minha mãe. Tipo, como se não fosse nada, velho. Entenderam que ele tinha que ser aplicado a medida de segurança. A medida de segurança ela é uma ideia de tratamento do indivíduo. Você afasta o indivíduo por causa que ele é um indivíduo perigoso para a sociedade, ele não pode viver em sociedade, você afasta ele. Só que todo ano você faz uma reavaliação desse indivíduo, para ver se ele tem condições, se com o tratamento ele evoluiu e ele pode retornar. Então a pena dele é indeterminada. Em tese, seria, pela lógica do código, pela legislação anterior, e como ele foi pela legislação anterior, seria 30 anos. Ele poderia ficar recluso no manicômio. Ele não fica no presídio, ele fica no manicômio judiciário, né? E geralmente no manicômio você tratamento com medicação pesada, né? A medicação dele era bem pesada. Você me lembra que eu vi lá no sistema, ele tomava medicamentos fortíssimos, né? Então, geralmente você dá esse medicamento e vê se ele tem uma evolução. Os laudos deles, os primeiros laudos, falavam lá, não, sem chance, não evoluiu nada, né? Dizia lá, não tem remorso, não tem sentimento, não tem nada, né? Continua indiferente, trata as pessoas indiferentes, dizia isso nos laudos, assim. Só que, não sei, por cargas d'água, eu acho que mudou. É tipo os vídeos do Renato Ruiz, é engraçado e triste, esquizofrenia é parada séria. Mano, e eu tenho muito medo do Renato Ruiz fazer alguma coisa, porque às vezes ele grava uns vídeos mostrando a mãe dele brigando com ela. Ah, sua véia louca, não sei o que, tá ligado? Pô, é perigoso, cara, perigoso. No final do ano passado, não me lembro o que foi, durante a pandemia, acho que mudou o psiquiatra e o cara acabou liberando ele. Na última vez eu vi que ele foi liberto. Não sei o que aconteceu, porque até porque, como ele não tinha família mais, na verdade, esses irmãos dele não queriam nem ver o cara, né? Então, assim, e ele só tinha mãe, ele não tinha pai. Morre diabo, tá solto, gente. Então nem sei o que aconteceu. Agora vamos às novidades mais recentes que a gente encontrou sobre o caso. Fazendo uma pesquisa, encontramos alguns processos no nome dele que, apesar de serem públicos, a gente não vai poder estar dando maiores detalhes. O que dá pra entender é que desde que ele foi liberado, os seus advogados vêm movendo processos contra o estado do Paraná, alegando danos morais. Ele pede indenização, alegando que passou tempo demais internado e que atualmente ele não tem condições financeiras para se sustentar, afinal a única pessoa que o ajudava financeiramente era justamente a mãe dele. Além disso, descobrimos também que o seu verdadeiro apelido na cidade na época do crime não era Morre Diabo não, nunca foi. Era Emilinho Animal. Assim que porra de apelido é esse, cara? Emilinho. Que ele era conhecido lá. E se você é da cidade dele e tem mais alguma notícia sobre o caso, comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Esse é o Erros do Mundo. Caramba, velho. Jeremias muito louco, cara. Nossa, que nostalgia, cara. Mano, o canal desse cara é muito foda, velho. O canal desse cara é muito foda, velho. Se inscreve lá no canal dele, rapaziada. Erros do Mundo. Vamos apoiar o cara pra ele postar mais vídeo, porque os vídeos dele é muito foda, velho.